Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Seguinte, antes de dormir, joguei aquela peladinha aí, né? Logo depois de eu gravar aquele pós-jogo de Botafogo 2, Bahia 1, ou melhor, Bahia 1, Botafogo 2, mais uma vitória do Botafogo. Antes de eu dormir aqui, né, dar uma descansada, eu quero falar com vocês, já deixar um vídeo pronto para trocar uma ideia com vocês a respeito de situações que eu acho importantes, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. A gente está aqui nesse momento com quase 89.700 inscritos aqui no canal. Eu quero a moral de vocês, tá legal? Não sei se a gente vai conseguir chegar hoje aos 89.700, beleza? Mas de qualquer maneira, cara, chegou aqui, viu esse vídeo pela primeira vez, me reconheceu de algum outro lugar, que eu tenho outros canais em outras plataformas, enfim, gostou do canal ou conhecia e não era inscrito, cara, seja bem-vindo. É só se inscrever aqui no canal Brownie Fogo e vamos pra cima. Tá bom? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre elenco, pessoal. Que ainda tá longe de ser algo dos sonhos. O Botafogo não tem 3 opções, né, de altíssimo nível para cada posição, né? Não é a mesma coisa que, por exemplo, o Flamengo tá passando nos últimos anos, o Palmeiras, o Galo num determinado momento. Mas a gente tá falando de uma melhora significativa em relação a pouquíssimo tempo atrás, tá? O que é natural pela SAF, mas é importante que a gente tenha um choque de realidade, certo? Para tentar comparar com outros momentos, e é algo que a gente, né, às vezes o torcedor que está irritado com algumas coisas que poderiam estar melhores na SAF, que poderiam estar melhores no Botafogo, como eu também tô, né, com algumas situações, o torcedor às vezes ele esquece, opa, caramba, cara, realmente, né, é uma situação completamente diferente, é uma situação muito melhor, né, que a gente está vivendo em relação a outros momentos, né, e que a gente precisa dar valor. Sabe, claro, tem sempre que melhorar, mas é importante dar valor, tá bom? Se inscreve aí e vamos pra cima. Antes da gente começar a falar dessa situação do elenco, pessoal, é importante analisar, né, uma situação que eu vinha batendo muito aqui na tecla, que eu achava que era um erro, né, eu continuo achando, né, que naquele primeiro momento houve um erro ali da diretoria do Botafogo, do pessoal do Camisa 7, em relação à distribuição das vantagens, dos benefícios para os assinantes de pacotes diferentes do Camisa 7. Eu acho que são muitos benefícios ali para o plano glorioso, para o plano alvinegro, né, que tem check-in gratuito, e eu não via tantos benefícios vantajosos para os assinantes dos planos preto, em que você paga R$50 por mês, e o plano branco, em que você paga R$30. Esses planos eles ficaram mais caros, antes o branco era 20, passou para 30, antes o preto era 30, passou para 50, e são poucos benefícios, o desconto era muito pouco, né, para setores que não eram tão bons, né, enfim. Só que agora, uma coisa que ela é importante de se ressaltar é que o plano preto e o plano branco, eles vão ter vantagens, eles vão ter, né, finalmente, promoção. É uma situação que ela é importante, assim, é exatamente isso que a gente quer, né, que o feedback ele seja atendido, que as pessoas ouçam, né, e as pessoas lá de dentro vejam, opa, cara, está precisando dar um benefício maior aqui. E agora, de fato, a gente vai ter preços mais justos, bem mais justos. A gente está falando aí de desconto, assim, que chega até a R$24 o ingresso para assinantes dos planos preto ou branco, tá legal? Na partida entre Botafogo e LDU, um jogo de Sul-Americana, um jogo que não é um jogo qualquer, né? Além de ser um jogo de Copa Sul-Americana, que é o que interessa muito ao torcedor do Botafogo majoritariamente, a gente está falando de uma partida que vale aí a liderança, né, da Copa Sul-Americana, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Se eu não me engano, já acontece logo depois do jogo contra o Flamengo. O Botafogo enfrenta daqui 5 dias o Flamengo. E aí, logo no meio da semana, tem Botafogo e LDU pela Copa Sul-Americana. E teremos promoções aí, portanto, para os torcedores dos planos, assinantes dos planos preto e branco, né, os sócios torcedores, né, muito mais vantajosos em relação a outras partidas, né? O cara vai ter mais vantagem, o cara do plano preto e do plano branco vai ter mais vantagem para assistir o jogo contra a LDU do que o jogo contra o Ipiranga, por exemplo, agora, que é uma partida, né, menos empolgante, não menos importante, mas menos empolgante, digamos assim. Tá legal? Então eu vou colocar aqui na descrição o link do canal Brownie Fogo com todas as informações a respeito desse jogo que a gente publicou por lá. Inclusive nos sigam por lá, porque tudo que sai aqui, sai primeiro por lá, que a gente já posta. Aqui a gente tem que desenvolver todo um vídeo, tá legal? E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre elenco, pessoal. Seguinte, primeiro a respeito da individualidade resolvendo, tá? O Botafogo não fez, ao meu ver, uma partida maravilhosa contra o Bahia, tá? Inclusive, na minha opinião, no primeiro tempo, o Bahia, inclusive, foi superior, né? Chutou mais bolas,
buscou mais jogo, tomou iniciativa, claro, estava jogando em casa, a gente voltou, a gente falou muito sobre isso aqui, o Botafogo fez sua 7ª partida no mês, tá? E ainda vai fazer mais, se eu não me engano, 3 jogos, né, no mês na verdade 2 jogos, né? Aí tem um jogo logo no comecinho de maio para completar, no mês de abril, tá? O Bahia, ele fez o seu 4º jogo, se eu não me engano, no mês, tá? Então, obviamente, os caras estavam com mais gás e precisavam tomar uma iniciativa, né? E aí, cara, o Botafogo, naturalmente, ele teve que apostar o quê? Numa estratégia um pouco mais reclusa, né? E também na individualidade dos seus jogadores, né? O Júnior Santos, que a gente critica tanto, né? Eu vou falar a verdade, tá, cara? Porra, eu não. Né? Porque eu compro o barulho do Júnior Santos desde as lives do ano passado, sou chamado de passapano por isso, e agora estou colhendo os frutos por amar demais Júnior Santos, tá? Cara, eu ri muito de um comentário lá, depois que eu postei que ele fez o gol, mais um Fire Burger pra ele. Pô, eu ri muito, mano, pra quem não viu o vídeo dele comendo o hambúrguer lá do Botafogo, mas enfim. E aí na individualidade, né, um lindo pivô do Tiquinho, o Botafogo faz 1-0, e aí no momento que o jogo tava meio morto também, né, o Tietê balança para um lado, dá com a parte externa, assim, do pé pro Tiquinho, recebe de volta pelo corredor central e manda um chutaço, que é um recurso dele que ainda não tinha aparecido de maneira eficaz pelo Botafogo, e marca. Tietê que veio do segundo tempo. Inclusive é sobre isso que eu quero falar. Tietê entrou no lugar do Lucas Fernandes, manteve o nível, ou até melhorou, tá? Danilo Barbosa fazia uma boa partida, aí estava desgastado um pouco, né, pela sequência de jogos, entrou o Marlon Freitas, deu contra o recado. Saiu o Vitor Sá, que não fez um bom jogo. Entra o Luiz Henrique, na minha opinião, entrou direitinho. Entra Matias Segovia, né? Agora não me lembro, acho que foi no lugar do próprio Júnior Santos, né? Entra bem também, sabe? Então, a gente tá falando de atletas, cara, que eles... Quando você tira os jogadores que estavam em campo, você tem um nível, no mínimo, igual, um nível parelho ou até melhor, tá? Dos substitutos revigorados, certo? No momento, assim, a gente tá falando de um mês de abril, rapaziada, que o Botafogo ele vai ter, assim, são 9 jogos no total em abril. Cara, naturalmente os caras vão sentir, o próprio Adrielson, né, teve que sair, foi substituído, entrou o Sampaio, e realmente, né, tem uma queda de nível, como eu falei, ainda não tá perfeito, mas, cara, pela primeira vez, esse é o tema aqui do vídeo, pela primeira vez, nós, botafoguenses, estamos vendo o Botafogo formar elenco. O Botafogo tem o PR, daqui a pouco vai ter o Gatito para revezar, né? Qualquer um que seja vai ser um reserva de luxo. Hoje, acho que o PR é o dono da posição, tá? A gente fala até da lateral esquerda, que pra mim é um erro o Botafogo não ter contratado nenhum para ser um reserva imediato, além do Hugo e do Marçal, tá? Aí os dois estão machucados. O Rafael tá improvisado na lateral esquerda. Gente, o Rafael em 2021 ele foi tratado como uma contratação, porra, bombástica, um jogador ex de Manchester United, Lyon, seleção brasileira. Então, assim, ele pode não ter suprido as expectativas ainda, mas agora tá jogando bem, tá? Vou dar uma moral aqui pro Rafael, desarmou bola pra caramba, acertou mais de 80% dos passes, é um cara esforçado pra cacete, então é outro cara que também tá merecendo elogios, sabe? A gente olha pra própria defesa, né? A gente não tem o Cuesta, vem Segovia, né? No lugar do Danilo, você pode revezar Danilo ou Tietê de primeiro volante, de primeiro homem. Na frente, um pouco mais à frente, você tem a possibilidade do Marlon, do Lucas, o Tietê pode jogar de segundo homem. Não tem o Eduardo, dá pra colocar um desses caras de terceiro, né? O Gabriel Pires, por exemplo, que é um cara que a torcida não tem tanto apreço, mas é um jogador que veio do Benfica, né? Um atleta que também pode fazer essas funções, não esteve nem relacionado, certo? Nas pontas, né? Você tem Vitor Sá e Júnior Santos dessa vez como titulares. Entraram o Segovia, Luiz Henrique, ainda tem o Sauer, sabe? Então, cara, pela primeira vez, claro, ainda tem outras posições ali pra gente suprir. Eu acho que a gente deveria contratar um zagueiro direito, na ausência do Adrielson, que é importante. Eu acho que seria muito importante o Botafogo ter um outro lateral esquerdo, mais um centroavante, sabe? São funções que o Botafogo tem que ter. O Rojas, por exemplo, que é outro cara que o Botafogo tá buscando. Mas assim, pela primeira vez o Botafogo está começando a formar elenco. Isso é muito importante. Eu vejo muitas discussões, fulano não pode ser reserva, ciclano não pode ser reserva. Eu concordo que todo bom time ele vai ter aqueles 11, no máximo 1 ou 2 ali que revezam. Mas ter essa competitividade interna e essa... Caramba, cara, tem muita gente para entrar e são só 11, isso é muito importante. É a prova de que o Botafogo tá formando elenco, rapaziada. Quantas vezes a gente não viu um Botafogo, em 2019, 2018...
pô, ter que tirar um volante que já era limitado e quem tinha pra entrar, meu irmão, era o Pachu, né? O Botafogo tinha que tirar, sei lá, mano, pensando aqui, o Chiesa ou o Brenner, né? Chiesa ou Brenner, e o centroavante reserva era o Vinícius Tanque. Sabe, com todo respeito a esses jogadores que eu não quero ofender pessoalmente a ninguém, mas, cara, a gente tá falando de nível, sabe? Quantas vezes, e agora a gente tá falando de atletas, cara, que eles se desgastam com 30 do segundo tempo, depois de 7 jogos no mês. Antes a gente tá falando de jogos, o Botafogo jogava 3 jogos no mês, e o time morria no intervalo, sabe? E aí, quando entrava um jogador, entrava um atleta completamente ineficaz, sabe? Entrava um Kevin, entrava um Danilo Barcelos. Então, deem valor a isso, rapaziada. É claro, o Botafogo precisa contratar mais, o Botafogo precisa de mais reforços, o Botafogo precisa melhorar a sua estrutura, existem coisas que precisam melhorar, claro, concordo plenamente. Vocês sabem que eu sou um cara que eu não deixo de reclamar em nada, e eu perco até muitos inscritos aqui por isso, porque às vezes eu reclamo até demais, na opinião de alguns, e tudo bem, tá? Mas agora, deem valor para isso, tá? Porque isso é uma coisa que tá melhorando no Botafogo. O Botafogo tá tendo opção para suprir, para mudar jogo na segunda etapa, para manter nível, certo? Mesmo com um calendário muito desgastante. É isso, rapaziada. Um forte abraço e fui.